A mais simples e rudimentar que a gente pode ver aí foi a que a gente fez em laboratório, né? Para que a gente abria aquele registro de 1/4 de volta por um determinado tempo, e a gente via quanto de volume, quanto de peso tinha de saída de água ali, e com isso a gente conseguia determinar a vazão. A vazão é uma taxa, né? Um determinado volume por um determinado tempo. Então, a taxa que nós determinamos. Hoje nós vamos verificar os medidores, alguns medidores que nós temos aí, que faz esse trabalho, na verdade, né? Que faz esse papel, desempenha esse papel de fazer o cálculo dessa medição. São todos os equipamentos e processos utilizados para manejar os escoamentos de água em tubulações são mais próximos da nossa realidade do que aqueles utilizados para os canais, logicamente, né? Então, quando a gente verifica um equipamento um equipamento que é utilizado para esse escoamento de água em tubulação, né? Em tubulação aí de 50, tubulação de 40, tubulação de 25. Não sei se vocês já viram aí, mas o que eu estou vendo é que a tubulação de 32 não se fabrica mais, ou está muito pouco sendo utilizado aí na parte hidráulica. Alguém já ouviu falar sobre isso aí? Da bitola de 32? Quase você não encontra esse tipo de tubulação nos empreendimentos. Muito difícil. Tubulação de água, esgoto, de água, né? De água. Assim, eu quase não estou vendo o tubo de 32 sendo utilizado na parte hidráulica, né? Eu falo residencial, tá bom, pessoal? Alguém de vocês já viu aí ou tá tendo alguma aproximação de algum empreendimento que está sendo utilizado 32 aí? Eu tô assim, muito difícil. Eu tô refazendo, como eu mandei para vocês aí, tô refazendo a parte hidráulica daquela residência e era 50, né, hidráulica e hidrossanitária, lógico, né? 50, 40, 25 e 20. É isso que a gente está utilizando lá. Inclusive hoje, hoje a boia não estava correta lá, não estava bem instalada, e aí transbordou o tanque, e começou, puta merda, aí começou a transbordar água, começou a vazar pela laje. Mas é isso mesmo. Fiquei lá tirando um pouquinho de água com balde. Vamos lá. Então, esses equipamentos que nós utilizamos aí, os medidores, eles são muito mais próximos da nossa realidade do que aqueles utilizados para os canais, né? Isso ocorre porque convivemos com eles em nossas casas, né? Nós temos os medidores aí da água, os medidores que são vistos aí na frente da nossa casa. Né? Esse é um tipo de medidor, ele vai computando e vai captando, na verdade, a quantidade de água, inclusive quando tem entrada de ar, o ar, como é um fluido, como a gente já viu várias vezes aí, ele também roda, então se estiver passando ar, ele está contando também ali o hidrômetro, tá bom? E o hidrômetro, por exemplo, é um tipo de medidor, né? Um tipo de determinação e de contabilização da água que nós estamos utilizando. Conhecemos a determinação de vazão em tubulações através do hidrômetro residencial, mas ela não se resume à aplicação desse medidor. Há diversos outros medidores, há diversos outros tipos de medidores, sendo cada um deles mais adequado para cada situação, né? Então, cada tipo de medidor vai ser determinado, vai ser orientado, vai ser vinculado em cada situação divergente. Nós temos aí o Venturi, ou tem outro termo que a gente chama, como se fosse uma calhazinha, o diafragma, o medidor magnético, o fluxômetro e o hidrômetro. Tá bom? O Venturi, ou tubo de Venturi, é um aparato desenvolvido lá na década de 80, né? Mas na verdade do século XIX aí. Porém, seu nome é uma homenagem a Giovanni Battista Venturi, por ele ter sido o primeiro a fazer experimentações com tubos divergentes. Sua função é medir a velocidade e, consequentemente, a vazão de fluidos
incompreensíveis, né? Como mostra a figura abaixo. O fluido é incompreensível. Ele só vai mudar a sua geometria para passar naquela tubulação. Mas ele você não Boa noite, consegue André. comprimir Boa o noite, fluido. pessoal. Boa noite, grande Nego Elias. Só de tamanho e O que gordura. acontece aí? Então, esse tubo de Venturi, ele é utilizado para a gente calcular a vazão de fluidos incompreensíveis. O fluido, né, ele não consegue comprimir. E aí, por exemplo, o ar, a gente consegue comprimir o ar, né? O ar comprimido é um grande exemplo disso. Então, nesse caso, o ar não serve para ser utilizado aí no tubo de Venturi. Então, perceba que nós temos uma área maior e uma determinada velocidade, você diminui essa área, né? Você diminui essa área, você provavelmente vai aumentar essa velocidade. Ou, uma dúvida aqui, pessoal, só caso de... A tubulação que eu estou mudando lá, né, é um estudo de caso. A tubulação que eu estou mudando lá na residência, isso abre para todo mundo fazer o seu pitaco. Tinha uma pressão muito boa, né? Ele tinha uma pressão de água mesmo muito boa. Era todo de 25 e tal, e a tubulação foi mudada toda. A gente continuou saindo lá de 40, a saída do tanque lá em cima é 40 no terceiro pavimento. Ele abastece o banheiro de baixo, logo abaixo dele, e a parte de baixo é o banheiro, a área externa e a cozinha. Só que depois que a gente mudou a tubulação, a gente fez as reduções, logicamente, e a pressão da água está muito mais baixa, né? A pressão diminuiu bastante. Está sem força, né? A água. Está chegando, mas está sem força. O que é que pode ter acontecido aí nesse caso? Professor, esse tanque fica no terceiro pavimento e essas instalações estão no térreo? No segundo e no térreo. E ainda assim ficou fraco? Ficou fraco. Não está como era antes. Aumentaram as vazões aí, fizeram mais conexões aí. Entendi. Quando faz mais conexões, a gente aumenta o quê? A gente aumenta o quê, Jorge? Aumenta a perda de carga. Exatamente. Isso pode ser um fator que está diminuindo a vazão, está diminuindo a pressão, a velocidade? Eu acho que sim. Também, né? Pode ser não só, mas também. Boa. Exatamente. Quando você diminui da bitola de 40 diretamente para 20, essa redução brusca também, ela faz com que a velocidade também diminua, né? A gente sabe que quando a gente diminui o diâmetro, a velocidade aumenta, mas isso tem um limite, né? Você não vai pegar uma vazão gigante e colocar para sair num cano pequenininho, e obviamente essa diminuição drástica e brusca, ela vai interferir na sua velocidade. Entendeu? Tudo tem um limite também. Então pode ter sido isso também. Então a gente aumentou esse... Pode falar. Outra coisa também, professor, o tubo de 40 que sai da caixa d'água, ele tem uma dimensão também mínima. Se você colocar ele muito curto, aí o escoamento, tem um atrito do escoamento, ele não consegue ganhar muita velocidade. Exatamente. Ele tem um comprimento mínimo para poder ganhar mais velocidade. Aí geralmente, né, o pessoal coloca essa redução mais no sentido vertical. Sim. Para ganhar esse comprimento aí, muitas vezes. Geralmente o quê? 30 centímetros, 20 centímetros? Cara, acho que muito maior que isso aí, viu? 1 metro. Não vai dar não, porque lá em cima onde ele está, é somente... A gente até colocou umas estacas embaixo de madeira para ele ficar acima do chão, né? Entendeu? Mas é isso, às vezes eu não tenho 30 centímetros para botar de tubulação, não. Não, mas é isso, às vezes você não tem na horizontal, aí você bota uma curva e bota na vertical, aí depois coloca a redução. Não entendi. Se você não tiver... na horizontal eu tenho. Então pode colocar esse tubo 1 metro, por exemplo, na horizontal, não? Eu sei que no escoamento, né, a gente sabe que no escoamento,
o atrito, a parte que tem atrito na parede da tubulação, tende a, por conta do atrito, tende a ter menos velocidade. Aí ele tem uma distância mínima para poder ele ganhar essa velocidade. Acho que a mecânica dos fluidos, se eu não me engano na matéria, esqueci agora o nome da matéria, o professor explicou muito essa parte aí. Amanhã eu vou ter que subir lá para ver o que o pedreiro fez, né? Porque eu já deixei tudo organizado, encaminhado para ele fazer, e a vazão não veio legal. Talvez a ligação que ele fez direto lá no tanque, ele não deixou ou ele colocou alguma conexão logo lá, um T logo, distribuiu, não sei. Aí perdeu muita velocidade. Mas você entendeu o que eu falei, né, professor? Entendi, mais ou menos. A saída logo do tanque, depois ele precisa ter um comprimento mínimo para ele começar a pegar velocidade. Correto, isso. Não pode ser qualquer tamanho, não pode ser um tamanho muito curto, não. Tem que ser um tamanho maior. Entendi. Isso tanto na horizontal quanto na vertical. Isso, geralmente, como a gente não tem muita distância, geralmente, né, na horizontal, que geralmente a laje do tanque é pequena, aí eles colocam uma curva e botam na vertical, aí bota uns 50 centímetros, 1 metro, depois coloca a redução. Ô, André. Oi. Veja bem, quando você vai fazer a medição, inclusive com tubo pitote, tem a quantidade de vezes ao diâmetro para a distância. É o que acontece que o rapaz está falando aí. Você tem que ir tantas vezes a distância para uma conexão, senão você vai interromper. Aí ele tem suas razões mesmo. Aí quando você vai fazer a medição mesmo com o tubo pitote, certo? Que a gente chama a tal da pitometria, certo? Você tem, dependendo do diâmetro, você tem X vezes, e se tiver uma conexão, você está à distância. Se for para uma curva, são X vezes, se for para um T, são X vezes. Tudo você tem a redução, são X vezes em relação essa peça. Aí você tem a distância correta, senão você se perde mesmo. Amanhã eu vou subir lá no tanque para ver o que foi feito lá nas conexões. Às vezes é uma conexão só mal feita que está interferindo em tudo isso. Porque não é possível que a gente está vindo com um tubo de 40, já é bastante vazão, entendeu? Não tem necessidade de ser 40, a gente desceu com um tubo de 40 no registro, e dos registros a gente está reduzindo para 25. E tá a água chegando devagar, então tem alguma coisa errada lá em cima. Né? Sabe o que eu já vi também? Excesso de cola. Excesso de cola, né? Já vi isso também, excesso de cola, principalmente nessa parte aí de 20, 25. Aí ele cria uma barreira ali e diminui bastante a área também. Entendi. O que eles aprontaram lá? Então, o princípio de funcionamento do tubo de Venturi é submeter determinado escoamento a uma maior seção de tubulação, que seria a área 1, e logo a uma seção contraída, o diâmetro inferior, que seria a área 3. Eu vou mostrar essa área. Além das medidas das seções serem conhecidas, em cada uma delas há uma tomada de pressão, que seria P1 e P2. Seu funcionamento está justamente na relação de velocidade e pressão entre os dois pontos. Na verdade, eu tinha colocado uma figura aqui e não está aparecendo. Que é a área 1 e a área 2. Então, nós temos aí uma seção maior de tubulação e depois tem uma seção contraída, uma seção inferior, uma seção menor. Além das medidas das seções serem conhecidas, em cada uma delas há uma tomada de pressão, né? A pressão 1 e a pressão 2, né? Respectivamente na área 1 e na área 3, ou na área 2. Ali. Seu funcionamento, ou então a pressão de entrada com a pressão de saída. Seu funcionamento está justamente na relação de velocidade e pressão entre esses dois pontos. Como nós vimos anteriormente na equação de Bernoulli, o valor da energia contida em determinado escoamento, em um ponto qualquer, é a somatória das três formas de energia: carga de pressão, topografia ou geometria, e cinética. Sabe-se que o líquido escoado é incompressível e o fluxo permanente. E pela equação da continuidade, para que o mesmo volume de líquido passe pela seção de diâmetro reduzido, deverá haver um aumento de velocidade. Né? Isso a gente já tinha verificado anteriormente.
Quando o líquido passa pela seção de diâmetro reduzido, deverá, assim, ocorrer um aumento de velocidade. Por quê? Para que a entrada, né, a energia, o balanço de massa, o balanço de energia, seja igual no final, seja constante. Então, nós temos aí pressão no ponto 1, a pressão no ponto 2, a densidade do fluido, a altura do ponto 1 e a altura do ponto 2, velocidade do fluido no ponto 1, velocidade do fluido no ponto 2, e G, que é a aceleração da gravidade. Essa é a equaçãozinha de Bernoulli. Para que se mantenha a somatória final de energia, logicamente desconsiderando as perdas de carga por atrito, pelo fato de serem pontos muito próximos, a carga de pressão deverá diminuir, haja vista a não variação da carga geométrica. Quando o criador desse aparato o criou, a ideia era justamente o contrário, provar que a redução da seção causaria um aumento da pressão, ideia refutada pelos resultados. O tubo de Venturi pode ser utilizado para medições de velocidade e vazão em tubulações sob pressão, simplesmente aplicando os dados coletados das fórmulas de Bernoulli e continuidade. Então, se você está utilizando aí uma tubulação sob pressão, vamos dizer que a gente tem que mandar o fluido aí, óleo, diesel, ou algum fluido químico, ou um suco, ou um leite, né? Uma tubulação sob pressão, a gente consegue determinar a vazão ou a velocidade desse fluido para que ele vença aquelas alturas e que ele, vencendo essas alturas, a gente tem, na verdade, a gente consegue calcular a velocidade de evasão dele e a gente consegue determinar alguns parâmetros para que, assim com esses parâmetros, a gente consiga vencer os vãos que a gente queira. Ah, eu quero jogar esse líquido a 30 metros de altura. Beleza. A gente consegue determinar, através da fórmula de Bernoulli, quanto de pressão ou quanto de força que a gente tem que aplicar nesse fluido para ele vencer aquela altura, aquela metragem. Por exemplo, aqui, no laboratório de hidráulica, há um tubo Venturi instalado em uma determinada tubulação. Sabe-se que a seção estrangulada tem 10 centímetros de diâmetro e a seção maior do Venturi é coincidente à medida da tubulação, ou seja, 20 centímetros. Ligado a esse aparato, há um manômetro duplo, o qual marca 9.000 e 3.000 PA, né, Pascal aí, de pressão, para as seções maior e menor, respectivamente. Assim, podemos determinar a velocidade e a vazão do escoamento. Então, a gente vai determinar a velocidade e a vazão desse escoamento. Vamos primeiro anotar o que foi mostrado para a gente. Nós temos aí, ó, seção diâmetro, né? Diâmetro 1 tem 10 centímetros. Diâmetro 2, 20 centímetros, né? Beleza. Boa noite, professor. Boa noite, Tiagão, beleza? Beleza. Começou agora a aula, professor? Ou já tem um tempo? Tem uns 7 slides já que eu já... Misericórdia. E é a primeira questão ou já teve outras? É a primeira. É a primeira. Ah, então tá. Então, a pressão no ponto 1 nós temos 9.000 PA e a pressão no ponto 2 nós temos 3.000 PA. 3.000 PA. Seção maior, né? T1, seção menor, T2. Assim podemos determinar a velocidade. Então, ele quer saber velocidade. Ele quer saber a vazão. Isso? Beleza. Ó, vamos lá. Qual é a fórmula de vazão? Q vai ser igual a velocidade vezes a área. Não é isso? Então, a gente sabe que a vazão no ponto 1, ó, vazão no ponto 1, ela vai ser igual à vazão no ponto 2, correto? Para a gente conseguir determinar lá, de acordo com Bernoulli, a equação de Bernoulli, conservação de energia e de massa. Né? Então, vazão no ponto 1 vai ser igual a vazão no ponto 2. Com isso, eu sei que se a vazão no ponto 1 vai ser igual a vazão no ponto 2, a gente sabe que a vazão é velocidade vezes área. Então, a velocidade no ponto vezes a área no ponto 1
ela vai ser igual à velocidade no ponto 2 vezes a área no ponto 2, correto? Eu só transformei quem é vazão, velocidade vezes área. Quem é vazão 2, velocidade vezes a área. A velocidade no ponto 1 vezes a área no ponto 1 vai ser igual à velocidade no ponto 2 vezes a área no ponto 2. Isso é o que determina, né, a igualdade da equação de Bernoulli. Então, consequentemente, eu posso pegar essa fórmula, a dedução dessa fórmula, né, e isolar ou a velocidade 1 ou a velocidade 2. Então, eu tenho que a velocidade 1, por exemplo, eu vou isolar a velocidade 1, vai ser igual a velocidade 2 vezes a área 2 sobre a área 1. Beleza? Ótimo. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui, a gente sabe que, ó, nós temos a área 1 e a área 2. Vamos descobrir a área. Aqui em vermelho. Área 1. A área é πd ao quadrado sobre 4, né? Ou πr ao quadrado. Pode fazer um π πr ao quadrado. Vamos ver aqui. O raio do 1 vai ser o lado tem 10 centímetros, maior 20 centímetros. Então vamos lá. Seção estrangulada, 10 centímetros. Vou botar logo em metro. Que vai ser V2. Vou botar logo. O raio vai ser 0,05 r ao quadrado. E a área 2 vai ser π que é 0,1. Esse de cima aqui na calculadora está dando 10 quadrado. E o de baixo, três vírgula 14 vezes 10 a menos quadrado. Área 1. A gente vai agora verificar Bernoulli. O que Bernoulli fala? Cavidade.
aqui. A gente determina aqui, a gente vai ver se as pressões e as velocidades elas são iguais, automaticamente um vai anular o outro. Então aqui a gente vai ter, portanto, Z1 vai ser igual a Z2. Sei lá aquele parâmetro já pré-determinado em tabela. P1 mais V1 vai ser igual a V2 Beleza, a gente sabe que a pressão 1 sobre essa densidade do fluido, né, sobre essa propriedade do fluido, mais a velocidade 1 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade vai ser igual a P2 sobre a densidade desse fluido, mais V2 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade também. Só que a gente tem duas incógnitas aqui. A gente quer descobrir a velocidade do líquido. É isso? Quer descobrir a velocidade do líquido. Então, como é que a gente vai fazer para determinar isso? A gente tem duas velocidades aí. A gente já descobriu a primeira velocidade, ó. Essa formulazinha aqui. Então, vamos substituir essa fórmula no V1. Então, a gente tem aqui, ó, P1 da densidade mais. Quem é V1? V1 é justamente V2 vezes a área 2 sobre a área 1. Vai substituir essa fórmula. Substituir essa fórmula aqui e aqui, ó. Quem é V1? Vai ser V2 vezes a área 2 dividido por área 1 ao quadrado dividido por 2 vezes G. Vai ser igual a V2 mais V2. Agora vamos substituir. Ó, P1 só reescrevendo aqui. Tá, vezes A2 sobre A1. Tá? Isso dividido por 2 vezes P2 sobre densidade. É igual. Substituir os valores. Quem é P1? P1, ó. P1, 9.000 PA. E P2, 3.000 PA. P1, 9.000 PA. Sobre a densidade da água. Nesse caso, a gente vai colocar 10.000, porque a gente está colocando em PA. Tá bom? Mais. Velocidade 2 a gente não sabe ainda. Velocidade 2 a gente não sabe. Velocidade 2 vezes. Quem é a área 2? Vamos lá para a área 2. A área 2 deu 3,4 vezes 10 a menos 2. Eu vou confirmar que essa área 2, essa área 2. Estou verificando se eu inverti.
é a área 1. Área 2. Se a gente inverter essa área, vai atrapalhar todo o cálculo. Tá. É isso mesmo. É invertido. Área 2. Área 2 vai ser aquele 7,85 vezes 10 a menos 3, dividido pela área 1, 3,14 vezes 10 a menos 2. Isso elevado ao quadrado, dividido por 2, vai ser igual. P2, quem é P2? A pressão 2 vai ser 3.000, dividido por 10.000, já é tabelado, vezes a velocidade 2, que a gente não sabe ainda, ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8. Vou botar logo 2 vezes 9,8. Ô, professor, não tá Opa. inverso as áreas, não? Não, na verdade, eu que coloquei aqui errado, ó, eu até modifiquei. Por quê? A área 2 ela vai ser a estrangulada. Ô, E a professor, área 1 vai ser a maior do tubo de Venturi. o André tá ouvindo aí? Então, estou ouvindo. Tem um pessoal no grupo pedindo para aceitar eles entrar na aula aí. Só um segundo. Eu esqueci de botar alguém aí como... Eita, tem muita gente querendo entrar. Eu vou colocar algumas pessoas aqui como Ô, professor André, aproveita aí Oi. a viagem e habilita a minha câmera aí, que o professor da outra aula desabilitou, ela está desabilitada até hoje. Não tem como eu habilitar sua câmera, não. Só tenho como botar você aqui, ó. Ativar mudo, fechar, e voltando a reunião e tornar participante. A câmera, eu não tenho como. Eu não tenho como Habilitar ela, manusear não, né? sua câmera, não, Diógenes. Não, eu acho que não, viu? O professor Eu só Ivanildo tenho como desabilitou colocar. ela. Eu não posso usar ela, não. Te deixaram no escuro, Diógenes. Botar algumas pessoas aqui como apresentador para ir aceitando o pessoal. Entendeu lá, Thiago? Então, a área 1 vai ser a menor. Entendi, o senhor modificou, corrigiu. Entendi. Isso. Perdão, a área 1 vai ser a maior. E a área 2 vai ser Professor, a menor. porque Exatamente, exatamente. o 2 aí, a área 2 é 7,8 vezes 10 elevado a menos 3. Ele é menor do que 3,14. A área 2 vai ser É a área isso. estrangulada, né? Vai ser justamente essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui é menor. Isso, exatamente. Aqui, 9.000. A 0,9 mais velocidade 2, 7,85 vezes 10 a menos 3 dividido por 15, esse valor aqui.
7. Deu 0,25 vezes V2 ao quadrado. Duas vezes 9,8 vai dar 19,6. Zero ponto 3, né? Mesma coisa, 3 aqui. Mais V2 ao quadrado, que a gente não sabe V2 ainda, sobre 19,6. Zero ponto 9 menos 0,3, 0,6. É isso. Passei para lá. Igual a V2 ao quadrado, dividido por 19,6, menos, passei para o outro lado da igualdade, né? 0,25 elevado ao quadrado. 0,62 V2 quadrado, dividido por 19,6. A gente vai fazer aqui agora 0,6 vezes 19. Tá, 1. Ô, professor, o senhor multiplicou esse 0,3 por esse 0,9, foi? Não, diminuí. Joguei para cá, ó. Vou dar a igualdade. Subtraiu. Isso, diminui. Estou batendo na calculadora aqui. O denominador é comum, né? Esse aqui 0,6 igual a... Ah, tá. Peraí. Menos 0,0. Ah, tá. Ó, aqui tem 1 na frente, né? Eu vou diminuir 1 V2 ao quadrado menos 0,0625. Beleza. Então aqui vai ficar 0,9375 V2 ao quadrado. Entenderam? Igual a esse... vou fazer passo a passo aqui. Aí. Aqui vai ficar 0,6 igual a V2 ao quadrado menos 0,0625 V2 ao quadrado dividido por 19,6. Beleza? Eu tenho V2 ao quadrado menos 0,0625 V2 ao quadrado. É como se tivesse um aqui na frente. Ó. 1 V2 menos 0,0625 V2. Eu vou pegar 1 menos 0,0625. Então vai ficar aqui, ó. 0,9375 V2 ao quadrado vai ser igual a multiplicação de 0,6 com 19,6. Vai ser 0,6 vezes 19,6.
Beleza? Eu tenho que 0,6 vezes 19,6 vai dar 11,75. Eu tenho aqui que 0,937 vezes quadrado vai ser igual a 11,76. Beleza. Então, vou jogar 0,9375 multiplicado por, dividindo por 11,75. Então, eu tenho que V2 ao quadrado vai ser igual a 11,75 dividido por 0,9375. Eu quero botar aqui é 6. Poxa, aonde você achou esse 0,9375? Eu diminuí 1 por 0,0625. Eu tenho 1 V2 ao quadrado menos 0,0625 V2 ao quadrado. Pois é, se não falasse, eu ia ficar perdido aqui. É como se fosse 1x menos 0,0625x. Entendeu? Então, você diminui esse por esse. Então, tá dando... Isso aqui tá dando V2 ao quadrado, vai dar 12,54. Então, agora é só jogar na raiz. Raiz de raiz quadrada. 12,54. A gente vai achar a velocidade. V2 vai ser igual a raiz quadrada desse valor. Tá dando 3,54 metros por segundo. Essa é a velocidade toda. Boa noite, galera. Jorge, se tu puder, vai tirando as fotos e botando no grupo depois, Jorge. E eu tô sem imagem. Deixa eu... Eu tô no celular hoje. Achei a velocidade 2, né? Só que eu achei a velocidade 2, pessoal. Eu tenho que saber da velocidade 1 e da velocidade 2. Então, vamos voltar. Quem é a velocidade 1? Velocidade 1 vai ser velocidade 2 vezes a área 2 sobre a área 1. Então, vamos voltar lá. Velocidade 1 vai ser igual a velocidade 2 vezes a área 2 sobre a área 1. Pronto, agora ficou fácil, porque para eu descobrir a velocidade 1, eu já tenho a velocidade 2, que eu acabei de descobrir agora, 3,54. 3,54 vezes a área 2. Quem é a área 2? Vamos voltar lá. A área 2 vai ser 7,85 vezes 10 a menos 3. 7,85 vezes 10 a menos 3. E a área 1 vai ser 3,14 vezes 10 a menos 2. 3,14 vezes 10 a menos 2. Beleza? Pronto. Estou batendo na calculadora agora, a gente acha a velocidade 1. Vezes 7. Está dando aqui para mim
dando 0,88. Professor, a imagem não está passando não, professor. Não sei se é só para mim. Não, tá aqui parada mesmo. Ah, certo. Vou dar a velocidade 1 aqui. Ok. Zero 0,89, André, metro por segundo. 0,89 metros por segundo, né? 0,89 metros por segundo. Beleza? De bola. Pronto, a gente tem a velocidade 1 e a velocidade 2. Como é que a gente faz para descobrir a vazão agora? Nós temos aí a vazão 1, vai ser velocidade 1 vezes a área 1. E a vazão 2 vai ser a velocidade 2 vezes a área 2. Ficou fácil agora. Vazão 1. Quem é a velocidade 1? 0,89 vezes a área 1. Quem é a área 1? Lá. 3,14 vezes 10 a menos 2. 3,14 vezes 10 a menos 2. Vazão 2. Velocidade 2 foi de 3,54. 3,54 vezes a área 2 foi 7,85 vezes 10 a menos 3. Então, a vazão 1 dá quanto aí, pessoal, por favor? Vazão 1, vazão 2. Lembrando que essa vazão dessa forma aí vai dar metros cúbicos por segundo, né? A gente tem a velocidade de metros por segundo e a área metro quadrado. 0,89 vezes 27,9 litros por segundo. bota aqui 0,027 946 multiplicado por 1000. transforma, exatamente. Multiplica por 1000 vai dar 27,9, aproximadamente 28 litros por segundo. Põe do lado E a aí, dor? professor, que o senhor multiplicou por 1000. Bota do lado aí para transformar em litros, que é multiplicado por 1000. Vou colocar até assim, ó. Beleza. Para litro por 2, 3, 4. Olha que coisa linda. Negócio aqui. A vazão 2. Lembra Bernoulli? Vazão 1 tem que ser igual a vazão 2. Então, automaticamente, o que acontece? Então, perceba que aquele erro no início foi corrigido logo. Se não tivesse sido corrigido o erro da área, aqui daria errado. Então, perceba que a velocidade 1 para a área 1 e a velocidade 2 é totalmente diferente para a área 2. Então, as velocidades elas se modificam de acordo com a área justamente para manter a vazão. Qual que é que deu aqui? 0,02789 metro cúbico por segundo. Então, perceba, no final, a vazão tem que dar igual. A vazão tanto de entrada como de saída. Tem que haver uma conservação de massa, tem que haver uma conservação de energia. Você transformando isso aqui por 1000 vai dar o quê? 27,8 litros por segundo. Ou seja, basicamente a mesma vazão. Modifica justamente Aproximadamente. Aproximadamente, alguma... né, professor? Exatamente. Então, perceba que a área 1 aqui
foi a área maior, que foi justamente essa área aqui, ó. Área 1 e aqui a área 2. Ó, área 1. Beleza. E a área 2, exatamente. A área 2 estrangulada. Então, o manômero ele marca 9.000 PA na seção maior e 3.000 PA na seção menor. Agora, é uma coisa meio assim na nossa cabeça. Por exemplo, eu estou na seção maior aqui, nós temos 9.000. Deixa eu anotar aqui. Nós temos 9.000 de PA. E aqui nós temos 3.000. Não parece que aqui tem mais pressão na estrangulada do que na maior? Mas lembra que aqui é um fluido incompressível. Perceberam? Então, se é um fluido incompressível, não terá compressão, não terá uma pressão maior nessa redução de diâmetro. Perceberam? O diafragma, também conhecido como tubo de Professor, volta na última parte da questão aí para me fazer. Beleza. Ok. Pode ir, professor. Diafragma, também conhecido como tubo de diafragma ou placa de orifício, é o que justamente Negrellia sempre falou, que a gente utiliza essas placas para fazer aquela redução e não estourar aquela tubulação, ou você determinar a vazão correta para determinadas casas ou empreendimentos que você quer abastecer. Assim como o tubo de Venturi é um equipamento deprimogênio, né? Isso significa que a medida da vazão do fluxo é calculada com base no diferencial de pressão ocasionado. Então, você tem a diferença de pressão, através dessa diferença de pressão, você consegue determinar ou calcular o fluxo ou a vazão desse fluxo. Trata-se de uma placa com orifício centralizado ou não. Esse orifício pode também ser descentralizado. Nesse caso aqui dessa placa, ela é concêntrico, né? O centro coincide com o orifício. Assim como a gente pode verificar na figura ao lado, assemelha-se ao Venturi pelo fato de restringir a seção e ter tomadas de pressão. No entanto, também remete a outro processo de medida de vazão, o orifício, apresentado na seção anterior, né? Acho que foi na seção 3.1 que a gente viu essa questão do orifício. Então, de uma forma bastante simplificada, a equação do cálculo de vazão pode ser obtida por analogia ao processo de medida citado, que seria o orifício aí. A fórmula do cálculo de vazão dos orifícios é: vazão vai ser igual a CD vezes a área, a raiz de 2 vezes a gravidade, vezes H. Porém, sabemos que esse processo tem como força motriz, por assim dizer, a pressão promovida pela coluna d'água localizada acima do seu eixo central, representado justamente pelo fator H. Para o diafragma, pode-se verificar a figura anterior, que é essa figurazinha aqui, ó, que há um segundo nível de pressão. E esse segundo nível de pressão, pessoal, é medido logo após a passagem da placa. Assim como ocorre no orifício afogado, a pressão que atua no aparato não é a pressão 1 ou a coluna d'água, e sim a diferença entre a pressão 1 e a pressão 2, ou seja, a altura d'água 1 e a altura d'água 2, no caso desse orifício afogado. O orifício afogado ele fica totalmente dentro, submerso, né? Então você faz esse cálculo de vazão justamente pela diferença de altura do ponto 1 e do ponto 2. Então, nesse caso, a gente tem a variação dessa fórmula vai ser a mesma de cima, porém a gente vai pegar a diferença do ponto 1 com o ponto 2 sobre a densidade daquele líquido, daquele fluido.
Cada fluido tem a sua própria densidade, né? Então, como mercúrio, a água do mar, ou água normal, se for o ar, se for o óleo, cada um tem sua densidade específica, e isso a gente joga na fórmula. A do óleo, se eu não me engano, é 13.600. Então, porém, há outra alteração que deve ser realizada pelas características do comportamento do diafragma, né? Surge assim o coeficiente funcional do dispositivo, que é o K. Esse coeficiente a gente já viu nas aulas anteriores também, que ele é tabelado, o qual simplifica vários fatores complexos específicos da forma do dispositivo, na verdade. Portanto, a equação final fica como? A vazão vai ser igual a K é essa formulazinha pequenininha aí, vezes a área, com a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, pela diferença de pressão do ponto 1 e do ponto 2, sobre a densidade específica do fluido que nós estamos analisando em questão. Então, a determinação do coeficiente K pode ser obtida em manuais ou normas específicas para cada configuração do diafragma. A figura abaixo apresenta uma tabela para obtenção desse coeficiente para o diagrama com tomada de pressão no canto, em função do número de Reynolds e da relação de diâmetros. As principais vantagens do diafragma são seu baixo custo e sua fácil instalação ou reposição. No entanto, destacam-se também suas desvantagens, que seria o quê? Capacidade volumétrica limitada e elevada perda de carga. Então, perceba o coeficiente de vazão aí, o K, ele vai ser geralmente do mínimo de 0,58, 0,50 até, nesse gráfico aqui, 0,80. E essa razão, esse coeficiente é justamente o diâmetro 1 com o diâmetro 2, ou a razão entre diâmetros, né? A gente tem esse coeficiente K aí. Então, a gente tem o coeficiente, o número de Reynolds, pronto, a gente determina no gráfico qual o ponto nós estamos querendo analisar, ou qual ponto está sendo demonstrado para a gente. Aí. A gente verificou nas aulas passadas que a gente verificava o gráfico de acordo com o número de Reynolds e determinava o coeficiente de vazão. Nós temos um medidor magnético. Esse medidor é sensacional. O medidor magnético tem a lei de Faraday. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe a gaiola de Faraday, que é uma gaiola metálica que faz com que não exista interferência durante algum processo, durante algum estudo ou algum ensaio laboratorial, principalmente quando está lidando com corrosão, com a parte eletroquímica. A gente coloca a gaiola de Faraday, a gente fez uma gaiola de Faraday em laboratório, obviamente não foi uma... Eu queria falar bugiganga, mas foi uma adaptação, né? Foi muito massa. A velocidade na qual determinado condutor se move é proporcional à tensão induzida por este em movimento reto através de um campo magnético. Eles podem ser aplicados aos mais diversos fluidos, né? Tendo como única condição a existência de condutividade mínima. Por exemplo, água do mar. Sensacional. A água do mar ela é muito mais condutiva, né? Muito mais condutora aí em relação à água encanada. A água destilada, por exemplo, já conduz muito menos, né? Você tem menos tais minerais. Não sei se vocês lembram na época de 2014, quando teve aquela escassez mesmo de água, né? O que aconteceu? Começaram pelo menos aqui em Ilhéus de Itabuna, ficou água muito salobra, então queimava muito mais o chuveiro elétrico, você tomava muito mais choque, né? Você corroía mais, então queimava muito mais equipamento, pessoal de odonto, pessoal que lidava com a parte clínica, né, de saúde mesmo, queimava muito aparelho, porque aparelho que precisava de água e tinha água mais salobra, você promovia maior condutividade, promovendo assim uma maior troca eletroquímica, e isso fazia com que a corrosão fosse muito mais elevada, muito mais rápida e eficiente, fazendo com que você queimasse alguns dispositivos, né? Isso foi uma jogada muito
danosa para o pessoal da saúde que trabalhava com esse tipo de equipamento, que trabalhava com equipamentos que necessitavam de água no seu funcionamento. Em outras palavras, pode-se dizer que sua aplicação não seria confiável em águas isentas de sais e compostos, como a água destilada, como oriundas por osmose reversa, né? Deionizadas e outras que passaram por tratamento desse mesmo nível de purificação. Então, esse tipo de água não seria interessante a gente aplicar o medidor magnético, porque ela não tem condutividade quase nenhuma, quase zero, né? De forma simplificada, pode-se afirmar que o medidor magnético ou eletromagnético gera, por meio de ímãs ou bobinas situadas em ângulo reto com fluxo, campo magnético na seção da tubulação. Isso causa uma separação das partículas do líquido por carga elétrica. Isso é mensurado por 2 eletrodos, né, capazes de fazer esse reconhecimento, dispostos em regiões opostas da mesma seção. Então, você coloca eletrodos, esses eletrodos são capazes de reconhecer essa carga elétrica e você consegue determinar a vazão através dessa... É sensacional. Tem a velocidade, o fluxo de velocidade, o campo magnético e a força eletromotriz. Então, esses medidores eles são muito utilizados na parte industrial. Por quê? Porque eles conseguem possibilitar uma medida muito mais precisa, não causam perda de carga no escoamento e evitam também possíveis contaminações, além de não haver restrição quanto aos líquidos corrosivos e ou tóxicos. Obviamente, esse medidor magnético ele é um pouco mais caro, né? É uma tecnologia um pouco mais avançada, custa um pouco mais caro aí. Este modelo fluxômetro de medidor é geralmente empregado em medições de vazões gasosas. A gente vê geralmente esse fluxômetro em câmaras de gás, né, em ar comprimido. O exemplo mais comum, ao qual estamos acostumados, trata-se daqueles utilizados na saída de cilindros de gás comprimido. De funcionamento bastante semelhante, temos o rotâmetro, que, assim como os fluxômetros, é um medidor de área variável ou de flutuador. O princípio de funcionamento desses dois medidores e a sustentação de um corpo móvel presente na parte interna do equipamento pelo fluxo do fluido aplicado. Esses equipamentos fornecem leituras diretas, ou seja, a parte externa deles é transparente e graduada, sendo a leitura feita com base na altura na qual o corpo flutuante interno se estabiliza. Essa estabilização ocorre pelo equilíbrio entre a força-peso e o arraste promovido pelo próprio movimento do líquido. Por esse princípio de funcionamento, esses medidores devem sempre ser instalados na vertical, com fluxo de fluido no sentido ascendente. Outras desvantagens desses medidores são o fato de serem calibrados para determinado fluido, né? Não podendo ser utilizados para outros que não aquele para o qual foi dimensionado. Em geral, são também limitados às pequenas vazões. Se você tiver uma vazão muito grande, né, uma vazão, né, considerável, significativa, ele não é indicado, não é considerado para a sua utilização. O hidrômetro, o famoso hidrômetro aí que nós vimos aí nas nossas casas. Assim como o fluxômetro, é que está errado, né? O hidrômetro é um equipamento de medida de vazão linear, o que significa que o parâmetro de saída é diretamente proporcional à sua vazão, diferentemente dos medidores de restrição de seção, né? Os quais têm a variação de pressão como saída, que não tem relação linear com a vazão. Então, o hidrômetro ele tem a relação linear. Entrou, mediu, saiu. É bem mais simples, né? Bem mais direto. Tecnicamente, incluso na categoria de medidores de turbina. O hidrômetro é composto de diversas partes. De forma simplificada, pode-se destacar a turbina, movida pelo fluxo d'água ao atravessar o aparelho, as engrenagens localizadas acima da turbina e a parte registradora, na qual visualizamos o registro da vazão.
Então, nós temos aí as medidas de cima, metro cúbico ou 1.000 litros, né? As numerações em preto. A primeira numeração em vermelho é a centena de litros. A última numeração em vermelho é a dezena de litros. Né? O selo de aprovação do metro. Essa aqui é a unidade de medida, está indicada ali que é metro cúbico, bom? Ou seja, 1.000 litros. Nós temos décimo de litros aqui, né, nesse de baixo, e na lateral nós temos os litros. Ele mede décimo de litro, dezena de litro, centena de litro e 1.000 litros. Existem hidrômetros com diversas capacidades de medidas, né, que são comumente utilizados pelas concessionárias de fornecimento de água para controle do volume consumido pelos seus consumidores, tanto residenciais, logicamente, quanto comerciais e industriais. Além das vazões máximas admitidas, outro fator que deve ser levado em consideração é a especificação para aplicações em água fria ou quente, pois os materiais empregados em sua construção são específicos e limitantes a esses aspectos. A principal vantagem do hidrômetro é o fato dele registrar o volume total de forma bastante simples, independentemente do espaço de tempo corrido. Isso descarta a necessidade de leituras frequentes do equipamento. Já de conseguindo fazer a hidrometria aplicada, voltando a tudo isso, nós temos primeiro o flutuador, né? Esse medidor, também o flutuador é um tipo de medidor, ou uma técnica também de medição, de medida de vazão, é considerada indireta, por necessidade de alguns conhecimentos básicos do processo, além de ser manual. Trata-se do cálculo de tempo gasto para que um recipiente flutuador percorra determinada distância em um canal específico. Então, você vai colocar o flutuador ali, é como se fosse uma boia, e você vai ter um tempo determinado, né? Um cálculo de tempo gasto para que esse recipiente percorra determinada distância do canal específico. O elemento utilizado como flutuador pode ser uma garrafa plástica com a quantidade de água que a faça emergir a maior parte do seu corpo, mantendo assim a velocidade do escoamento, ou seja, caso esteja vazia, pode haver influência da corrente de ar alterando a velocidade do frasco. Então você deixa ela sendo mais imergida do que, né, mais submersa do que boiando, flutuando mesmo. Aqui é um exemplo, ó. Os outros elementos que também podem ser utilizados são lâmpadas incandescentes, né, assim como sacos plásticos inflados com determinada quantidade de água, mesmo no caso da garrafa plástica. O local escolhido deve ser retilíneo, sem influência de curvas do canal ou quedas d'água. O procedimento, de forma resumida, de forma resumida, e a tomada de tempo que o flutuador leva para percorrer determinada distância, que é conhecida e determinada previamente, sendo abandonado a certa distância antecedente ao ponto inicial, para que se adquira a velocidade do escoamento. Então, você delimita a área que você vai verificar. Nós temos o flutuador aí. Você coloca ele no ponto A e ele vai percorrer uma distância até o ponto B. Com isso, a gente determina o tempo que ele percorreu. Com isso, a gente sabe, né? Que temos o tempo aí e nós temos, basicamente, outro fator que a gente vai agregar para determinar a vazão daquele córrego. André, lembrar o seguinte, quando você for fazer esse tipo de pesquisa, a quantidade o número de vezes que você vai colocar para fazer a análise tem que ser ímpar, viu? Não pode ser par, não. Geralmente, no mínimo, a gente faz uma triplicata. A gente faz 3 vezes, no mínimo. Porque quanto mais vezes a gente faz, né, Elias, menor o desvio padrão, ou seja, menor o erro, menor essa variação. E exatamente. Procurar fazer sempre números ímpares. Uhum. Né? Sempre ímpares. Geralmente a gente faz 3 ou 5, depois coloca 9, 11, geralmente é isso aí. Isso aí, irmão. Isso é uma coisa interessante, Elias.
em qualquer área que você vai estudar de forma técnica, específica, o mínimo que eles pedem são triplicatas. 3 vezes no mínimo tem que fazer o mesmo experimento. Porque você aumenta a confiabilidade, né? Na questão da probabilidade, que a gente sempre tem que fazer análise de probabilidade, você consegue determinar como é que eu posso falar? Uma confiança nos resultados. É isso. Quando você vai fazer a análise mesmo de vazão, pressão, essas coisas, do tubo pitote, são 13 vezes. São 13 vezes, né? Sempre número ímpar, sempre número ímpar. A gente no laboratório, se eu não me engano, a gente fez 5 vezes a vazão, a análise de vazão. Beleza, sucesso. Segue o enterro. Sabendo o tempo gasto e a distância percorrida, a gente vai utilizar a fórmula que nós vimos lá no 2º grau, né, ensino médio. Velocidade vai ser distância por tempo. A gente sabe a distância que percorreu e o tempo a gente determina a velocidade. Tranquilamente isso aí. Então, essa técnica deve ser utilizada somente em caso de estimativa de vazão ou caso não haja alternativa, justamente pela sua baixa precisão. É só basicamente mais uma medida indireta para determinar a vazão naquele local. Olha aí o que o grande Elias falou. Você pronuncia tubo de pitote, né? O tubo de Pitot. É isso aí. O seu nome é uma homenagem ao engenheiro francês Henri Pitot. Como é francês, provavelmente a pronúncia seja Pitot. Pesquisador que dedicou parte dos seus estudos ao tema de velocidade de fluidos, né? Trata-se de um aparato simples, seria essa figura abaixo aí como demonstrado, que determina a velocidade do escoamento a partir da diferença de pressão. É basicamente a mesma coisa que nós verificamos aí. Quando você tem uma movimentação de fluido por diferença de pressão, se você tem uma diferença de pressão pela diferença de altura, automaticamente sempre vai correr da maior pressão para a menor pressão. Sempre contrário, de baixa pressão para alta pressão. Quer ver? Eu sempre tenho, quando eu estou com dúvida nisso, eu sempre lembro, quando você está passando em frente a uma loja e essa loja tem ar-condicionado, você estiver dentro da loja, você não sente o calor de fora. Mas se você estiver fora da loja, você sente o vento frio da loja. Então ele sempre vai de baixa pressão para alta pressão. Não é isso, gente? Espera aí, para não estar falando besteira. É isso mesmo. Exatamente. O princípio de funcionamento desse medidor de velocidade é o fato de haver 3 possíveis alterações de pressão. Seria estática, de estagnação ou total e dinâmica. A pressão estática é a medida da pressão utilizada na equação de Bernoulli, ou seja, é a pressão piezométrica do escoamento. Essa pressão é aquela que não tem influência da movimentação do fluido. No caso, na figura abaixo, a pressão estática é medida na parede, seria o ponto A ali, ou na lateral do pitot. Ô, André. Oi. O Leno tá pedindo para habilitar o áudio dele aí. Quem? Leno. Ué, mas qualquer pessoa pode habilitar. Deixa eu ver aqui. Helenilson. Aham. Deixa eu ver aqui. Aproveita e tenta habilitar minha câmera aí. Mas gente, a câmera e o áudio, eu não consigo habilitar não, só consigo deixar você mudo. Mas a hora que você quiser liberar o áudio de vocês podem. Eu só consigo desativar o microfone para você
pararem de falar na hora que eu quero, né? Mas a reativação do microfone é com vocês. Assim, da mesma forma da câmera, Diógenes. Mas fica tranquilo, professor, que ninguém quer ver essa cara feia de ódio. Então, foi só Ivanildo mesmo para voltar para o lugar, viu? Cadê Diógenes? Você, deixa eu ver. Diógenes. Aqui, ó. Ativar mudo do participante, fixar para mim, remover da reunião, tornar um participante. Só Ivanildo mesmo para consertar isso. Rapaz, isso tá muito estranho, viu, Diógenes? Estranho mesmo. Agora, Lenilson aí, Leno, não tô... ele tá querendo falar, né? Mas que para mim, eu só tenho como desativar o microfone dele, mas... Agora, Diógenes, você falou uma coisa interessante aqui, viu? Diógenes. Você tá sem a câmera. Aqui, ó. Se eu colocar no de Lenilson aqui, ó, tem... Foi o professor Ivanildo que desabilitou. Só ele mesmo para habilitar agora. Só sexta-feira. Aqui, ó. Por exemplo, no de Andréa tem desabilitar a câmera. Se ela tivesse ligada a câmera, eu desabilitaria. No seu não aparece nem essa opção. É sinal que sua câmera não está fixando aí. Não está sendo reconhecida, na verdade. Estranho. Se preocupa não, professor. Tá massa, sim. Ninguém quer ver de hoje, não. Nem eu quero me ver mais. Calma, Diógenes. O próprio site aí proibiu a imagem de hoje. Tá massa, sim. Própria Croton, própria Pitágoras. Foi Ninguém quer te ver censurado. mais, Diógenes. Tu é doido, né? Você vai enlouquecendo todo mundo, esse homem, né, rapaz? Esse homem aí É nosso brother aí. Precisou, pode chamar meia-noite aí que Diógenes ajuda. prestativo nível máximo. Então, a pressão de estagnação e a total, ou seja, a pressão estática acrescida da oriunda da movimentação do fluido, seria a pressão dinâmica. E na mesma figura, a pressão de estagnação é medida no orifício que intercepta o escoamento em ambas as configurações, sendo representada por P0. Pressão total e pressão estática. Então, a pressão dinâmica, como o próprio nome já diz, é aquela oriunda da movimentação do escoamento. Então, já existe a estática, nós temos na primeira lei que determina o regime estacionário, o regime estático. A primeira lei de Fick é regime estacionário, e a segunda lei de Fick já mostra a pressão dinâmica na movimentação desse fluido. É obtida pela diferença de pressão de estagnação e estática. A aplicação de Bernoulli para essa situação resulta na equação utilizada para o cálculo da velocidade. Aí, V vai ser a velocidade, obviamente. O P0 é a pressão de estagnação ou total. O P, pressão estática. E o ρ é a massa específica do fluido escoado, né? Cada fluido vai ter sua própria massa específica. Ou a densidade, né? Alguns chamam. O molinete hidrométrico ou correntômetro de hélice é um velocímetro, em geral, em forma de torpedo, utilizado para medir a velocidade de escoamento de canais, incluindo corpos hídricos, né, que é muito melhor do que você utilizar o flutuador. Geralmente é composto por um corpo e por uma haste metálica, além de uma hélice, a qual converte o movimento linear da corrente d'água interceptada em movimento de rotação em seu eixo, né? Então, ele transforma o movimento linear em energia cinética, né? Trabalho aí, talvez. Há diversos modelos, sendo que alguns deles são conectados a softwares específicos, resultando na velocidade pontual, ou seja, naquele local específico a gente verifica a velocidade. Outros modelos somente têm um contador de voltas, sendo necessária a utilização da equação do molinete fornecida pelo fabricante.
Então, se o seu equipamento fornece somente a quantidade de voltas que ele deu por um determinado tempo, você vai utilizar na equação do próprio equipamento e você sabe a velocidade através da quantidade de voltas pelo tempo ali. Você sabe a velocidade. Os canais não têm distribuição de velocidade regular, sendo que um dos sentidos da variação da velocidade é horizontal, né? Da borda do eixo das bordas, ao eixo longitudinal. Outro sentido de variação da velocidade é em seu perfil vertical, o que significa que há diferença de velocidade condicionada à profundidade. Lógico, né? A gente sabe que a profundidade do canal vai interferir diretamente na sua velocidade. Quanto mais fundo, menos veloz é. Quanto mais raro, mais superficial, mais veloz é. Ele tem menos atrito ali naquele local. Para determinar a velocidade média do escoamento utilizando o molinete, deve-se planejar diferentes tomadas de velocidades, distribuídas em diferentes pontos transversais, né? Seria o quadro da esquerda aí. Profundidade do canal, número de pontos, profundidade do ponto em relação à total. Então aí, se o canal tem de 15 a 60 centímetros, só basta um ponto. Se tem de 60 a 1,20 m, 2 pontos. E assim sucessivamente, de acordo com a tabela. E aí, em relação à largura do canal, nós temos, né? Menor que 3 metros, de 3 a 6 metros, de 6 a 15 metros, de 15 a 30 metros. A gente vai determinando as distâncias entre as seções verticais. É tudo normatizado. Calha Partial. Lembra muito aquelas eclusas, né? A calha partial é possivelmente o aparato mais empregado nas medições de vazão em canais. Seu nome homenageia seu criador, o engenheiro estadunidense Ralph Laurie Partial. Esse dispositivo faz parte do grupo de medidores do regime crítico. Lembra regime crítico? Nós temos o regime laminar, regime turbulento e o regime crítico. O que ocorre na calha, geralmente regime crítico, o Reynolds vai estar ali entre 2.000 e 4.000. Esse intervalo aí. O que ocorre na calha é a concentração da corrente de água pelo formato convergente da sua parte inicial ou elevação do fundo e, posteriormente, a passagem de escoamento pelo regime crítico, o que garante a simplificação do processo de medida. As vantagens dos medidores de regime crítico são facilidade de execução, necessidade de uma só determinação de carga, ou seja, diferentemente do tubo de Venturi e os diafragmas que necessitam das duas determinações de carga, né? Perda de carga reduzida e a não existência de obstáculos capazes de formar depósitos em seu interior. A calha partial, por ser bastante popularizada, já tem medidas padronizadas, fato este que facilita o seu dimensionamento. Então, utilizando as grandezas representadas por lambda e o nzinho aí, no quadro anterior, a vazão da calha partial pode ser determinada pela seguinte equação. A vazão vai ser igual a esse lambda, né? Lambda é um padrão já determinado de acordo com sua calha, e o nzinho, vezes h elevado a n. Quem é esse h? Esse h nós já vimos anteriormente. Esse h é um fator de altura, como se fosse metro de coluna d'água, né? Por esse nzinho aí, que é justamente mais outro fator. Esqueci agora o que esse n significaria. O quadro abaixo facilita a escolha da medida da calha partial, levando em consideração a vazão mínima e máxima para que a descarga permaneça livre, né? Manter essa característica garante a determinação da vazão somente com uma medida de altura, que seria o ponto convencional. Caso a descarga passe a ser submersa, deverão ser realizadas duas medidas de altura, né? Ponto convencional e final da garganta. A regra geral para que a descarga seja livre
e a relação H por H2 menor que 0,6, ou seja, menor que 60%, no caso das casas inferiores a 1 pé, e 0,7%, ou seja, 70% para maiores que 1 pé. No entanto, inferiores a 8 pés. Então, nós temos aí o W, que seria em polegada ou em centímetro, e a capacidade mínima e máxima. Quando eu estou falando de capacidade, eu estou lidando com litros por segundo. Por exemplo, sabendo que a garganta da calha tem 6 polegadas, determine a vazão da calha partial. Aqui, vamos ver. Ele está dizendo que a garganta da calha tem 6 polegadas. O que é que a gente vai fazer aqui? Medida do medidor, largura da garganta, 6 polegadas. Ó. Lembrando, polegada é 2 tracinhos. Um tracinho, um apóstrofozinho é pé. Então, 6 polegadas, determine a vazão. A vazão vai ser igual a lambda vezes H elevado a N. Vazão vai ser lambda H elevado a N. Então, a vazão vai ser... Quem é lambda? Vamos aqui no quadro. Lambda 0,381 vezes H elevado a N. Então, N. N é 1,58. Vou verificar o H. Uma tabelinha do H. Ou, dependendo, vai ser o metro coluna d'água. Ou seja, a gente vai determinar de acordo com a largura, de acordo com a geometria de onde esse fluido está passando, né? De acordo com toda a geometria onde esse fluido está escoando, está se movimentando, a gente vai jogar esse valor aqui, ó, no H. Seria a altura ou o metro de coluna d'água daquele ambiente, né? Daquele arcabouço que nós estamos analisando para dimensionamento. Com isso, a gente sabendo essa altura ou metro de coluna d'água, a gente joga de acordo com a calha de 6 polegadas, nós temos esses parâmetros, o lambda e o N, e a gente acha a vazão de acordo com a determinada altura. Aí, quando vocês quiserem utilizar, eu quero ver
tá me fugindo o nome, mas com a calha, a altura da calha que nós queremos determinar, a gente determina aí a vazão de acordo com a altura e o metro de coluna d'água naquele determinado ponto, né? Em determinada geometria. Isso vai variar de acordo com a garganta. Se essa garganta tem 6 polegadas, nós utilizamos esses índices. Nós temos aí 9 polegadas, 1 pé, 6 pés, 8 pés, 10 pés. Isso vai ser determinado, já é tabelado, já é padronizado, esses valores. E o que vai variar é justamente essa distância do fundo até a superfície, que seria a altura, o Hzão aí, a coluna d'água. E isso que vai determinar, obviamente, no contexto, dessa forma, a vazão que nós estamos verificando ali na calha parcha. Beleza, pessoal? Eu não sei se todo mundo não sei se todo mundo viu a pergunta no início da aula em relação àquela diminuição da tubulação lá daquela residência. Vocês viram que eu coloquei lá no grupo, né, algumas fotos. E aí eu vou verificar isso amanhã, e tirar foto para você. Vou verificar. Oi. Aquele que eu comentei com o senhor do assunto lá de mecânica dos fluidos, eu coloquei uma foto lá no grupo lá do gráfico que fala sobre o assunto. Deixa eu ver aqui. O senhor viu lá? Deixa eu ver aqui agora. Sim, exatamente. Exatamente. A gente sabe que o centro da tubulação, ele sempre vai tender a uma velocidade máxima, né? As extremidades, né? Elas vão tender a ser parada, vai tender a zero. Sempre isso aí, beleza. Agora, a relação que você está falando é justamente o comprimento que você tem que determinar. Se você for muito curto, ele não vai atingir essa velocidade máxima, né? Isso que você está falando? Isso, foi isso que eu falei, isso, exatamente. E esse mínimo é normatizado, né? Pô, tem muito tempo que eu não leio sobre, velho. Acho que é um cálculo. Depende da vazão É o que o Nego Elias falou, né? É o que o Negão Elias falou. Vai multiplicar aí a diâmetro por algum fator, né? 3, 4, não sei, para a gente determinar essa distância. Me parece, viu, André? Me parece que o mínimo, dependendo do dinâmico, é de 10 a 20 vezes o diâmetro. Tá. Então, se eu tenho um diâmetro aí de 20 milímetros... Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar uma foto aqui. Veja aí. E vamos ver. Se ele tem 40 milímetros, vou ver isso aqui amanhã. 40 milímetros, né? Vai dar 0,4. Agora, isso me parece que é pro pitote. Vamos olhar aqui direitinho. 0,4. Vamos olhar aí. É pro tubo pitote. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 80 centímetros. 40 milímetros. Eu tenho 800 milímetros, né? Que dá Isso é chamado distância equivalente, uma coisa assim. Acho que é isso mesmo, isso é distância equivalente. Deixa eu ver aqui. A distância equivalente a gente viu, não foi? Lá no início. Foi. A gente viu a distância equivalente. A distância linear equivalente, lembra? Isso. Que era o L, era isso aqui, ó. L, X. Determinado. Não é verdade. Deixa eu ver o que eles fizeram lá. Eu mandei aí, dá uma filmada aí. Tá, explica mais ou menos aí. Escolha o ponto de medição. Botou pitote, 10 aí, ó. A 20 metros de distância das redes aéreas de eletricidade.
O ponto de medição deve ser... É tudo pitório, tá vendo? Então você se ligou, né? Se tiver qualquer conexão, essas coisas, tá vendo? Mas isso aqui, Elias, É tudo pitório. Ponto de medição. Isso. Mas se compare... Eu não quero medir a vazão, entendeu? Sim, mas olha só. Mas vazão que entra, vazão que sai, né? Uhum. Na verdade, se você for comparar, a questão que pelo que está se vendo aí, é sua conexão que está atrapalhando. Entendeu aí? Mas você concorda comigo que vai ter que ter alguma conexão? Vai ter que ter. Sim, claro que vai ter alguma conexão. Agora só que você tem que ter a distância correta. Senão você cria uma tremenda perda de carga. E outra coisa, quando você tem uma curva muito perto, a água não vai encher o tubo, ela vai passar quase meia seção. Tá lembrando? Ela cria a área turbulenta. Tá esquecido disso? São os melhores lugares que você tem para em qualquer tipo de conexão, qualquer tipo de ligação de água, esgoto. O problema maior são nas curvas. Nas curvas em T. Tá certo? Porque o que acontece? Porque quando ela cria a área turbulenta, ela vai deixar um vazio na área superior, na geratriz superior. Ela aí cai para metade, quase a meia seção da tubulação. Aí você perde. Se ligou? Aham, entendi. Rapaz, se esse cara saiu da tubulação reta e já jogou um T, distribuindo para dois lados, já tá errado. Não é? Acho. Já tá errado. É nessa aí. É nessa pegada. Muitas vezes você usa o quê? Uma cruzeta. A cruzeta facilita. Né, eu acho que ele tinha que jogar. Deixar uma saída de, sei lá, uns 50 centímetros na horizontal e fazer uma curva para baixo, da curva distribuir. Ainda tem outra coisa, que geralmente quando você faz uma coisa dessa, você tem essa coluna, você coloca a coluna de ventilação para o tubo encher. Para você encher, né? Essas coisinhas. Segue inteiro. Essa aqui foi o último slide já. Vamos embora. Deus no céu, urubu no meio da terra. Então, professor... Terminar de fazer a última questão aqui da prova de vocês e envio para vocês. Beleza, professor. Pega leve, viu, professor? A gente tá chegando no verão aí, alto astral, é sol, praia e carnaval. Carnaval não, Covid tá mal. Tá ligado?